Olá, eu sou o Vitor e hoje vamos falar um pouco sobre o comando meus blocos. Referente a esse comando, só temos um aqui, criar um bloco. Então quando clicamos nele, a gente tem o bloco que queremos criar, então o nome do bloco. A gente vai fazer o exemplo de um quadrado no primeiro momento. Então a gente coloca aqui o nome quadrado. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E aí eu vou adicionar uma entrada. Essa entrada aqui, no meu caso, vai ser o comprimento desse quadrado. Então, o comprimento dos lados. Então vou adicionar aqui. E esse número ou texto eu vou adicionar como sendo comprimento do lado. E aí eu vou já apertar em OK. Então aqui ele criou aqui um defina, quadrado e o comprimento do lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os comandos que eu vou desenhar esse quadrado. Então para desenhar o quadrado, como a gente já viu anteriormente, eu vou ter que usar a caneta. E aí usar um controle repetindo 4 vezes o que? Mover. Aí essa é a medida que eu vou mover, vai ser o tamanho do comprimento do quadrado. Então eu movo para frente, por exemplo, e giro 90 graus. Então toda vez que eu usar esse comando quadrado, eu vou ter que escolher um tamanho, que seria o comprimento do lado, e eu vou usar a caneta e repetir esse processo daqui 4 vezes, que é o mova, o comprimento do lado, e o giro 90 graus 4 vezes, então desenhando o quadrado. Mas então para que serve esse comando de meus blocos? Porque, e outra situação, eu vou também aqui levantar a caneta, porque na hora que eu for mover esse desenho, eu não quero que ele risque, eu quero que ele desenhe, levante a caneta para não continuar riscando. Então, continuando, para que serve esse comando de meus blocos? Porque toda vez eu posso vir aqui, por exemplo, em eventos, e adicionar um quadrado. Quando clicado na bandeira, eu vou fazer o que? Adicionar um quadrado. Só que eu vou adicionar um quadrado com qual comprimento do lado? Por exemplo, tamanho 20. Só que aí, eu quero que adicione um quadrado, mova 30 passos e adicione outro quadrado. Agora de tamanho 30. Então, quando eu clicar aqui na bandeira, ele vai fazer o quadrado tamanho 20 de lado, mover os 30 passos e desenhar outro quadrado. Então, o gatinho aqui ficou na frente, mas só que ele desenhou os dois quadrados. E eu não precisei repetir esse processo do quadrado 2 vezes. Eu só utilizei o comando que eu já defini anteriormente como é que ele significa. Um outro exemplo que a gente pode fazer é desenhar vários quadrados com um dentro do outro, né? Então, a gente pode movimentar o gatinho para algum lugar aqui. Então, quando eu clicar na bandeira, eu vou repetir um evento 5 vezes, por exemplo. Mas primeiro eu vou ter que criar uma variável que seria o comprimento. Então aí eu vou mudar meu comprimento aqui no primeiro instante para 0. Só que aí quando eu for desenhar, eu vou querer que ele faça todo esse processo que eu vou definir com um quadrado aqui. Só que aí antes eu vou mudar o meu comprimento
aqui, por exemplo, para 20, fazer o quadrado com a variável comprimento. Primeiro eu vou, na verdade, perdão, deixa eu apagar tudo primeiro. Aqui na verdade eu não preciso mudar para 0. Eu posso fazer essa questão aqui direto, porque eu vou começar com o 20 mesmo. Então eu vou fazer o que? Desenhar um quadrado com comprimento. Só que depois que eu desenhar, eu quero que ele mude, adicione 10 ao comprimento e vai repetir esse processo. Só que eu quero também que ele vá para o mesmo lugar que eu estou agora. Então, eu vou utilizar o vá para. Então, vá para o lugar que eu estou agora. Desenho o quadrado e vai dizendo vários quadrados. Então, eu vou clicar aqui no ir e ele vai fazer isso aqui. Ele fez vários quadrados, né? Começando aqui do início. Então, ele fez um quadrado de tamanho 20. Aí depois 30, aí 40, 50 e 60. A mesma coisa que a gente fez com os quadrados, nós podemos fazer com os círculos. Nós podemos fazer círculos concêntricos saindo do mesmo lugar. Então, a gente tem que definir o bloco círculo, ou melhor, circunferência. E aí adicionar uma entrada. Essa entrada aqui eu vou fazer como sendo o comprimento dessa circunferência. Então eu vou definir ela como sendo o quê? O controle repita 360 vezes o quê? Abaixa a caneta, que é... Vou colocar um user caneta aqui antes. Movimento, mova o comprimento que eu quero e vou girar 1 grau e depois levantar a caneta. E aí essa aqui vai ser minha circunferência. Então quando eu clicar aqui, ele vai desenhar a circunferência ali, só que eu não defini o comprimento, então ele vai fazer o comprimento bem pequeno ali. Ficou um pontinho. Vou só apagar ele ali. E agora eu vou definir as circunferências concêntricas. Então eu vou definir um evento quando clicado na bandeira. Eu vou fazer o quê? Vou desenhar 5 circunferências. Vou criar uma outra variável para ser o comprimento. Agora que eu vou utilizar como variável no meu programa. Bom, recapitulando tudo aqui, as ideias, eu desisti de fazer da maneira pelo raio, mas também dá para fazer. O que eu vou fazer é trazer um movimento e apontar para a direção 90, que seria na posição que ele está agora. Desenhar a circunferência com a variável comprimento, que a gente estava fazendo anteriormente. E adicionar, eu vou adicionar 0.2. Só que agora o que eu vou fazer é adicionar a y. Porque que vai acontecer? Ele vai começar do lugar que eu tiver, né, aqui, porque eu não selecionei o lugar que eu quero que ele vá. Ele vai sair e vai desenhar a circunferência. Então ele sobe mais um pouquinho e desenha a circunferência maior. Então ele sobe mais um pouquinho e desenha a circunferência maior. Vamos ver se vai dar certo agora. Vou ligar o modo turbo para desenhar rápido. Então ele fez isso, né? Ele desenhou a primeira circunferência
Aí subiu um pouquinho, desenhou a outra. E foi fazendo esse processo. Como a gente sabe que vai dar certo, então agora eu vou apagar e vou fazer uma no processo sem ser o turbo agora, pra vocês verem. Bom, então terminou de desenhar a primeira e subiu um pouquinho, agora está desenhando a segunda. Terminou a segunda, subiu, desenhar a terceira. Vai terminar a terceira, subiu, desenhou a quarta. Agora vai terminar a quarta, desenhar a última. Então, né, o definir aqui, a criação do meu bloco, ele me ajuda nessa questão aqui que eu não precisei repetir a sequência de circunferência aqui dentro, juntamente com o repita. E é lógico que eu posso definir outras coisas aqui, conforme eu quero utilizar uma certa coisa para resumir comandos que eu vou utilizar bastante vezes. Então, é isso e até o próximo vídeo.